E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Hoje nós vamos aprender sobre a função se-erro e como utilizar no Excel. A função se-erro no Excel ela foi criada para interceptar e gerenciar erros em fórmulas e cálculos. Basicamente, essa função ela verifica uma fórmula e se ela tiver um resultado de erro, retorna outro valor especificado pela pessoa. Caso contrário, ela retorna o resultado da fórmula. Muito bem, eu já mostrei em uma aula como utilizar a função é-erro e a função é-erros. E também mostrei os erros do Excel. A diferença dessa função é-erros para a função se-erro é que a função é-erros ela retorna uma resposta booleana para o erro, sendo verdadeiro ou falso. E caso nós juntássemos a função se com a função é-erros, nós teríamos basicamente a função se-erro, que agiliza esse processo, sendo na sua própria sintaxe, já identifica se possui um erro ou não e já faz o tratamento. Eu vou estar exemplificando para vocês. Aqui nós temos um exemplo simples que irá apenas mostrar como a função se-erro e como a função é-erro trabalham. Vamos lá. Aqui nós temos dois valores, vamos apenas fazer uma operação matemática com eles. Vamos lá, pode ser uma simples multiplicação, onde nós pegamos esse primeiro valor, colocamos o sinal de multiplicação por este valor. Muito bem, e aqui temos o resultado. Agora suponhamos que nós tivéssemos um erro que basicamente vamos forçar aqui, vamos inserir aqui a letra A. Aqui nós temos um erro de valor, que é a multiplicação de um número por um texto. Agora vamos tratar esse erro. Vamos fazer o seguinte, a função se-erro ela tem a seguinte sintaxe, igualdade, nós colocamos a função se-erro, e aqui temos dois parâmetros, que é o valor. Este valor será obrigatório, ele vai verificar se tem erros, pode ser em fórmula, em uma expressão, um valor ou referência de célula. Muito bem, esse nosso valor ele será esse erro que nós aqui encontramos. Agora o próximo parâmetro será o valor se-erro. O valor se-erro é o que vai retornar se o erro foi encontrado. Pode ser uma string vazia, pode ser nenhum texto, apenas célula vazia, ou uma mensagem, ou um valor numérico, ou outra fórmula ou cálculo. Então vamos retornar aqui apenas a mensagem incorreta. Muito bem, e aqui finalizamos a nossa função se-erro, apenas com esses dois parâmetros e essa função. Agora, se nós fôssemos fazer para obter este mesmo resultado com a função é-erros, nós teríamos a seguinte função. A lógica será, nós vamos utilizar a função se, que irá analisar se possui um erro. Caso possua um erro, nós emitiremos um resultado. Caso não possua um erro, nós emitiremos outro. Vamos lá. Utilizando a função se, nós temos que, inicialmente, vamos passar o teste lógico. O teste lógico será a nossa função é-erros. E aqui vamos passar o valor. Este valor será nosso erro que aqui nós encontramos. E fechamos o parêntese. Agora vamos para o segundo parâmetro, que será o valor caso seja verdadeiro, caso nós tenhamos um erro. Caso nós tenhamos um erro, nós vamos colocar aqui a mensagem incorreta. Muito bem. Caso não tenha um erro, nós vamos retornar o mesmo valor, a mesma célula. Logo, esta aqui. E fechamos o parênteses e finalizamos a função. Aqui temos o nosso resultado. Se nós alterarmos aqui para um valor numérico, teremos o resultado completo aí, a multiplicação. Agora vamos ver um exemplo prático. Aqui nós vamos analisar essa tabela, que trata do seguinte, a nota fiscal, onde nós temos alguns itens, temos o valor unitário, a quantidade, e vamos calcular aqui o valor. Muito bem, o valor será a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Temos aqui o resultado, agora vamos atribuir para todos os itens. O valor total ele será a soma desses itens. Logo, utilizando a função soma, nós iremos pegar todos esses dados. E aqui temos o resultado. Muito bem. Agora vamos trabalhar com a função se-erro e vou mostrar uma comparação com a função é-erro. Com a função se-erro, nós vamos fazer o seguinte. Igualdade. Se-erro, nós vamos passar aqui agora o valor. O valor nós vamos passar esse próprio valor total.
Agora nós vamos inserir o valor caso seja um erro. Caso nós não tenhamos o valor total, caso tenha algum erro ao longo do desenvolvimento do cálculo, vamos colocar aqui dado inválido. Certo, aqui temos o resultado. Agora vamos fazer com a função ERRO. Nós vamos buscar a seguinte função. Se, agora vamos passar a função ERROS. Iremos passar este valor, que é o valor total. Após isso, nós iremos colocar o valor caso isso seja verdadeiro, caso tenhamos um erro. Caso tenhamos um erro, vamos colocar a mensagem dado inválido. Muito bem, caso não tenhamos um erro, ele simplesmente irá mostrar a própria célula do valor total. E finalizamos. Muito bem, aqui temos o resultado. Agora suponhamos que nesta tabela ocorra um erro, como por exemplo, inserir aqui o valor da quantidade em modo texto. Aqui nós teríamos um erro, logo esse erro replicaria aqui no valor total e teríamos aqui sendo dado inválido. E com isso nós vimos a diferença da função seErro e da função ERRO, sendo que fica evidente que a função seErro tem apenas dois parâmetros e apenas uma função, quando a função ERRO tem duas funções e tem três parâmetros. Logo, dependendo do tamanho do projeto, pode ser mais viável utilizar a função seErro. E foi isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu irei responder. Eu aguardo vocês em outros vídeos. Até mais!